As ações do Banco do Brasil estão despencando, já caem quase 30% nesse ano, com atenção especial para o dia 1º de agosto, em que houve mais de 6% de queda em apenas um dia. Isso num período em que vários analistas falam que o pior ainda está por vir e que as ações do Banco do Brasil vão cair ainda mais. E aí muitos investidores ficam tensos, ficam nervosos, eles veem ali o patrimônio alocado em Banco do Brasil, que era uma das grandes queridinhas da Bolsa 6 meses atrás, derreter, e se perguntam se é hora de vender e realizar prejuízo, ou o que está acontecendo, enfim. Nesse vídeo aqui, eu quero te ajudar a responder por que as ações do Banco do Brasil caíram tanto, em especial nos últimos dias, e te ajudar a determinar se é hora de comprar ou não o Banco do Brasil de acordo com a tua estratégia e tomando cuidado para não se enviesar com os acontecimentos recentes. Então presta muita atenção nesse vídeo, deixa o dedo no like, que a primeira coisa que quero falar aqui é sobre o que está acontecendo com o Banco do Brasil. O primeiro é o que a gente vem acompanhando sobre o Banco do Brasil aqui no Clube do Valor há algumas semanas. Esse aqui não é o primeiro vídeo que eu faço sobre esse tema, e quem já assistiu outros vídeos sabe que um dos grandes problemas ali é o agronegócio. A inadimplência do setor agrícola saltou para 3%, com provisões subindo 64% no primeiro tri. Quem acompanha os vídeos aqui também sabe que outra questão é a resolução 4.966 do Banco Central, que entrou em vigor em janeiro desse ano, em janeiro de 2025, e que obrigou os bancos a provisionarem perdas futuras esperadas e não apenas perdas ocorridas. Aí isso fez o BB perder quase 1 bilhão em resultado no primeiro trimestre. Essa resolução acabou estremecendo ali as provisões do Banco do Brasil. E a partir daí, a partir desse resultado pior no primeiro trimestre, grandes casas de análise começaram, uma atrás da outra, a cortar o preço-alvo, o preço justo das ações do Banco do Brasil. Goldman cortou de 29 para 23 reais, dizendo que o pior está por vir. E foi só um exemplo desses cortes. O próprio Banco do Brasil pegou o seu guidance, suas projeções para 2025, e colocou todo o guidance ali no status em revisão, o que acabou aumentando a incerteza no mercado. A XP reduziu as estimativas de lucro líquido em 29%, rebaixou o Banco do Brasil de compra para neutro, que significa dizer não compra agora, e também tem analista dizendo que os problemas do Banco do Brasil eles não se limitam ao agro. Analistas do Safra, por exemplo, alertam que o crédito corporativo possa ser o próximo vilão, com inadimplência de empresas começando a migrar para estágios mais avançados. Agora, o acontecimento mais recente que levou as cotações do Banco do Brasil para baixo dos R$19 foi esse aqui. Os números operacionais de maio, que foram negativos, com um lucro de apenas 516 milhões no mês, e no formato de run rate significaria um lucro de 3,5 bi no segundo trimestre, que é algo que já está bem abaixo das expectativas que o mercado tem para os números do segundo trimestre do Banco do Brasil, que já são bem baixas. Então, o que está acontecendo? O Banco do Brasil está sofrendo com vários problemas que eu acabei de explicar, e isso fez com que vários analistas começassem a prever um futuro, em especial de curto prazo, mais sombrio para o Banco do Brasil, começassem a revisar suas expectativas para baixo. Então, o mercado inteiro começou a ficar pessimista com o Banco do Brasil, a refletir esse pessimismo nos seus modelos de precificação de avaliação de empresas, e aí com os resultados de maio, não os resultados, os números operacionais, o mercado está vendo que mesmo após as revisões mais pessimistas, é capaz do Banco do Brasil entregar um resultado pior. Tipo quando você tem um time de futebol, não está jogando bem, está perdendo um jogo após o outro, e vamos pensar que você é torcedor de esporte, não ganhou no Campeonato Brasileiro, e aí você pensa, poxa, se não ganhou ainda, o próximo jogo em casa vai ganhar. Aí ele vai lá e perde, toma uma goleada e perde mais um jogo. Então a expectativa já era ruim e fica cada vez pior. Só que o grande ponto é, será que o cenário é tão ruim a ponto de Banco do Brasil ter que sair completamente da carteira de um investidor? Será que o mercado não está dando um peso muito grande para esses dados de curto prazo, para esses dados mais negativos, e abrindo a brecha para que essa ação não fique muito barata, muito descontada? A resposta vai ser, depende da sua estratégia de investimentos e depende do que é uma ação descontada para ti. Mas é claro que a gente está falando de um cenário atípico, por isso que eu quero trazer alguns pontos mais racionais, olhar um pouquinho mais a floresta e menos a árvore. E o primeiro ponto que eu quero falar é sobre dividendos. Bom, considerando a cotação atual, com essa grande queda aqui nos últimos 12 meses, e os dividendos distribuídos nos últimos 12 meses, a gente tem ali um yield de quase 13% ao ano. Quem acompanha aqui o canal há mais tempo sabe que o dividend yield passado não é garantia de dividend yield futuro. Se os lucros de Banco do Brasil estão caindo, é bem provável que o dividendo distribuído daqui para frente seja um pouco menor.
Mas ainda assim, quanto maior esse dado hoje, para uma empresa mais perene, de um setor mais perene, maior é a margem de segurança que a gente tem ao comprar essa ação. É claro, se a gente está pensando aqui em dividend yield. Lembrando que em 2024, o Banco do Brasil teve um lucro de quase 38 bilhões de reais, mesmo com todos os problemas, mesmo com o peso ali no agronegócio. Diga-se de passagem, já estava pressionando os resultados. O segundo ponto são as próprias projeções do Banco do Brasil. É que no início do ano, a equipe do Banco do Brasil deixava bem claro qual era o seu guidance, qual era a sua expectativa. E lá no início do ano, dados aqui de fevereiro, eles falavam num lucro de cerca de 41 bilhões em 2025, de 37 bi a 41 bi, com um payout de 40 a 45%. O que é o payout? É o percentual do lucro da ação que a empresa distribui em dividendos. Ou seja, ali a gente estava falando em até 17 bilhões de dividendos para os acionistas. No final do ano passado, analistas falavam também que os dividendos poderiam chegar a 17 bi. Esse aqui é um relatório da XP, ali do finalzinho de 2024. O esperado eram 8 fluxos de pagamento ao longo do ano, mas é claro, tudo isso são dados de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro de 2025, antes do caldo engrossar, antes do resultado do primeiro TRI, da revisão de expectativas, dos piores dados operacionais. Então a gente pode, na melhor das hipóteses, naquele cara mais otimista do mundo, sabe aquele cara, não importa o que está acontecendo, ele é o mais otimista do mundo, colocar a expectativa lá em 17 bi de dividendos. Já te digo, não vai ser isso, vai ser abaixo disso. Com uma expectativa de 5 bi de lucro no segundo TRI e um payout de 30% a 40%, a gente estaria falando em cerca de 1,1 bi, nesse que provavelmente vai ser um trimestre fraco. Lembrando que nesse momento a gente tem, nos últimos 12 meses, um acumulado de 33 bi, uma expectativa de um segundo trimestre ruim, então a gente já não está mais falando de um lucro perto de 40 bi. Esse dado é importante porque é do lucro que sai o payout, do payout que sai o dividendo pago. O dividendo pago em relação à cotação da ação é o dividend yield. Bom, dito isso, tem um terceiro ponto que é a consistência do Banco do Brasil. Nos últimos 10 anos, a gente tem cerca de 211% de retorno para quem investiu nas ações do Banco do Brasil. Nos últimos 5 anos, a gente está falando de cerca de 65% de rentabilidade, mesmo após todas essas quedas. E é óbvio que o quanto a ação se valorizou nos últimos 5 anos não é um preditor do quanto ela vai se valorizar nos próximos 5 anos. E mesmo olhando aqui no gráfico de longuíssimo prazo, a gente não vê garantia nenhuma de Banco do Brasil ter excelentes resultados em todas as janelas temporais. Que no final dos anos 90 a coisa foi feia. Ela ficou desde 94 até 2002 com uma queda acumulada de 32%, sendo que nesse período ela chegou a acumular uma queda de cerca de 70%. Ah, Ramiro, mas eram os anos 90, era o início do Plano Real. Beleza, se a gente olhar a janela ali pós-década de 2000, onde a gente tem um resultado muito bom ali das ações do Banco do Brasil, ainda assim a gente teve períodos ruins. Aqui, por exemplo, durante a crise de 2008, as ações chegaram a cair mais de 56%. E mais do que isso, ali de 2007 a 2017, mais ou menos, as ações ficaram do 0 a 0, mesmo considerando o resultado de proventos. Eu estou trazendo isso aqui não para assustar o investidor, mas para lembrar do que pode sim acontecer dependendo de como se desenrola o cenário. Que apesar disso tudo, a gente está falando aqui de uma instituição mais do que centenária, uma alta capilaridade, que mesmo em crises mais recentes, como ali, no Covid, que as ações caíram quase 30%, ela obteve uma boa performance posteriormente. Agora, nada que eu te mostrei aqui indica exatamente se você deva comprar mais as ações do Banco do Brasil, montar posição nela agora ou se desfazer das suas ações. Os insights que eu mostrei geram outras conclusões, como, independentemente do teu grau de confiança numa ação específica, é sempre bom diversificar a carteira, nunca esquecer que investir em ações é para o longo prazo. E se você está muito inseguro sem saber o que fazer, é bom sempre lembrar, quando você investe seguindo um método, você passa a ter muito mais clareza sobre as decisões tomadas. Eu vou falar aqui como é que está o Banco do Brasil nesse momento, com o nosso método de seleção de ações que foca em dividendos. Eu queria dar uma notícia em primeira mão para você que acompanha aqui o canal do Clube do Valor e procura um espaço com outros clubistas e com outros investidores para discutir esse tipo de assunto e para ter uma orientação melhor aqui da nossa equipe. A gente faz 10 anos que a gente atende aqui clientes de wealth, clientes milionários, com dezenas de milhões de patrimônio, enfim, com patrimônios grandes. Nosso mínimo aqui para o serviço de wealth sempre foi pelo menos 250 mil reais. E há poucos dias a gente lançou um negócio chamado Wealth Investors Club, que é uma área exclusiva para quem quiser a nossa ajuda para investir melhor e conquistar a sua liberdade financeira mais rápido, onde a gente abre nossa caixa preta de todas as estratégias que a gente usa no nosso negócio de investimentos, onde a gente cuida de mais de 4,5 bilhões de reais de patrimônio dos nossos clientes. No Wealth Investors Club você vai ter acesso a conteúdos, ferramentas, screening das nossas estratégias e tudo o que você precisa para criar um bom plano financeiro, investir com uma boa estratégia de investimentos, conseguir saber quais ações comprar, quando comprar e quando vender,
de acordo com a sua estratégia, montar uma boa carteira de investimentos e ainda trocar ideias com investidores que têm momentos parecidos com os seus. Estou falando disso porque a gente está com turma aberta para os fundadores do Wealth Investors Club. Essas vagas estarão abertas por poucos dias. Para você conhecer mais, aperta aqui no primeiro link na descrição ou nesse link aqui. Lá no Wealth Investors Club você vai ter acesso, dentre várias ferramentas, aos nossos screenings atualizados com as nossas estratégias de investimento, inclusive com a estratégia máquina de dividendos, que é a estratégia que a gente criou para, de forma quantitativa, olhando apenas números, ou seja, evitando as armadilhas do nosso cérebro que costumam colocar um peso desproporcionalmente grande a informações de curto prazo, sejam elas otimistas ou pessimistas, como é o caso do Banco do Brasil, e deixar essa decisão de compra mais lógica. E esse processo, essa estratégia chamada de máquina de dividendos, que eu vou pedir para o Gleice colocar o passo a passo na tela, ela visa fazer com que a gente se depare apenas com empresas com lucro positivo, com estabilidade do lucro, com estabilidade na distribuição de dividendos e que estejam mais descontadas. E nessa estratégia, no mês de agosto, o Banco do Brasil está ali bem posicionado na terceira posição do nosso ranking. Ou seja, se o seu foco é viver de dividendos, se você está procurando ações boas pagadoras de dividendos, conhece e gosta dessa estratégia, que você conhece melhor lá no Wealth Investors Club, então para esse caso pode fazer sentido ter ações do Banco do Brasil. Então, recapitulando, a ação está sofrendo bastante, o segundo trimestre deve vir ruim. Isso não significa que a empresa não vai mais pagar de dividendos. Sim, ela não vai pagar 17 bi em 2025, mas pela cotação atual é bem provável que ela fique com um yield bem consistente. Ainda assim, você tem que tomar cuidado sempre que investe em uma ou poucas ações, para isso a diversificação. E mais, você tem que ter cuidado para não investir sem estratégia. Por isso é bom ter uma estratégia muito clara para guiar as suas decisões. Se você quiser conhecer melhor a nossa estratégia de dividendos, é o segundo link na descrição. E se quiser conhecer melhor o nosso clube, o Wealth Investors Club, aperta aqui para saber mais. Aqui eu vou deixar link de outros vídeos complementares a esse. Era isso, um grande abraço e até mais.